Irá tocando rua, irá tocando rua, he, 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 irá tocando rua, irá Boa tocando noite a rua, todos e a he, todas. he, Sou he. Marina, sou professora, tenho formação em História, Pedagogia e Ciências Sociais. Ao longo da minha vida, eu trabalhei com arte e educação. Por que arte? Porque a arte, ela tem magia, tem, mas ela também tem um poder enorme de transformar as pessoas. Ela abre janelas para que as pessoas vejam o mundo, se vejam neles e sejam capazes de transformá-lo. Assim pensei, assim eu fiz. Somos do canal Chai, Caminhos para o Bem Viver. A palavra Chai tem origem na língua indígena de Caxinoá, no Acre. Ela significa metade de você sou eu e metade de mim é você. É uma poesia, é lindo isso, expressa solidariedade, um olhar para o outro. Mas hoje nós estamos vivendo a civilização do mal viver. Estamos vivendo catástrofes diversas, é um desrespeito com a natureza. A natureza está dando um recado e nós não estamos ouvindo. Nós estamos vendo desmatamento desenfreado, tudo pelo lucro. Estamos vendo rios secando. Estamos vendo exploração de minério também pelo lucro e matando a nossa floresta, a nossa terra, contaminando as nossas águas. Quem mais sofre com isso são as comunidades indígenas, porque elas dependem da água, elas dependem da terra, elas dependem da floresta. E vamos lembrar, eles já estavam aqui quando o branco chegou. Então, nós estamos vendo animais morrendo pelo fogo, a nossa flora e fauna sendo destruída, uma das mais ricas do mundo. Nós estamos vivendo uma condição de vida pior. Olha o ar que nós estamos respirando. Isso prejudica muito a nossa saúde. Isso não é bem viver. Então, é preciso pensar um novo pacto com a vida. Nós estamos vivendo a mercantilização da vida, sobretudo a mercantilização da natureza. É inconcebível. Vamos pensar um novo pacto de vida que seja uma vida mais digna para todo mundo. América do Sul, América Latina, nós temos 2 países que já têm na Constituição a natureza como sujeito de direito. Isto é um efeito inédito no mundo. E, a propósito, tem um livro chamado O Bem Viver, cujo autor é Alberto Acosta. Vale a leitura pela relevância da obra, porque ele analisa os caminhos para uma sociedade do bem viver. Agora, nós estamos vivendo a mal civilização, o mal viver. Não é possível, como nós estamos encontrando tantas dificuldades hoje para ter uma vida feliz. A propósito, você que está nos assistindo, faço uma pergunta para você. Você está feliz hoje? Você está contente com a vida que você tem? Não é necessário a gente repensar a vida, um outro modo de vida? Nós estamos vivendo a sociedade da pressa, tudo para ontem. Então, o bem viver, ele aponta caminhos para uma outra sociedade, que uma outra sociedade é possível, outros mundos também possíveis, mas esta nova sociedade tem que estar dentro dela direitos humanos, inclusão social, democracia, direito, respeito aos diferentes, respeito aos animais, enfim, respeito a tudo que está dentro da natureza. E aí, o mais importante, que sejam baseados nos valores da ancestralidade. Não é por acaso que hoje nós temos aqui uma liderança indígena importante que vai falar conosco sobre todos esses assuntos. E a Vera vai fazer a apresentação dele. Vera, é com você. Sou Vera Salles, sou professora aposentada de comunicação na UFMA e também defensora dos direitos humanos e
sempre fui a favor da cultura de paz. Eu sou também adepta do bem viver. Agora, uma coisa é ser adepta e outra é você praticar. Então, acho que a coisa mais difícil que se põe nesse planeta hoje é a prática do bem viver. E aí estão os nossos irmãos indígenas para nos ensinar essas lições, não é? Bom, aí antes de entrar para Magno, por favor, Hamilton e Pablo se apresentem também. Eu sou Hamilton Faria, eu sou poeta, sou professor universitário de São Paulo aposentado, fui professor da PUC, fui professor do mestrado da Universidade Metodista, professor da Faculdade de Artes da FAAP. Também tenho, ao longo da minha vida, trabalhado muito pela questão da cultura de paz e do reencantamento do mundo. Eu acredito que o mundo se desencantou muito e que as comunidades indígenas podem vir a reencantar o mundo e pensar o mundo com uma nova forma de viver. Eu sou o Pablo, eu sou historiador, jornalista, radialista, músico, aluno da professora Vera e, nesse momento, estou um pouco gripado, então peço desculpas pela minha voz aqui de cantor de blues. Mas vamos que vamos, né? Sim, então vou apresentar o Magno, né? O Magno Guajajara é cacique da aldeia Mona Lisa, terra indígena Canabrava, município de Genipapo dos Vieiras, Maranhão. Ele é casado, pai de 3 filhos. Na comunidade é chamado Zavató, significa gavião. Ele é também professor por formação, formado em administração e pedagogia, pós-graduado de gestão em saúde pública e trabalha no Distrito Sanitário Indígena como operador técnico de atenção à saúde indígena. Então, eu me chamo Magno Guajajara, sou cacique da aldeia Mona Lisa, terra indígena Canabrava, município de Genipapo dos Vieiras. Né? Tenho 36 anos, né, como a professora já me apresentou, né, já tenho 3 filhos, sou casado. E é músico também, né? Sou músico, canto, né, tanto música secular, né, quanto música tradicional da cultura, né, apesar da minha pouca idade, tenho 36 anos, já sou chamado de mestre, né, pelos mais jovens, por conta da experiência e o contato que eu tive muito com os nossos anciãos, né, e isso foi muito importante para o fortalecimento do meu caráter enquanto líder, né. E atualmente eu estou morando em São Luís, né, trabalhando aqui no Distrito Sanitário Especial Indígena, no DICEI, né, a serviço da CESAI, mas continuo fazendo esse trabalho, né, através da nossa associação. Além desse trabalho aqui, eu coordeno um grupo de brigadistas comunitários, voluntários, na comunidade, né, no território. E foram esses brigadistas que não deixaram o território sucumbir às chamas. Né? E eu estava lá. Conte um pouco sobre essa situação lá que vocês enfrentam, porque não é a primeira vez que acontecem incêndios nas aldeias indígenas no Brasil. Né? Tem dados de 1976, mas eu acredito que isso é muito antigo, só que me parece que não nessa proporção que nós estamos vendo agora, a ponto de afetar o nosso clima, né? Me diga aí como é que foi essa experiência, como é que está sendo e como é que está a situação lá da aldeia. Então, em 2017, né, um grupo de jovens, de 6 jovens, né, começaram a discutir ali, né, porque em 2017 aconteceu a maior queimada da história do nosso território. Né, não ficou nada, queimou tudo. Né. Quando eu digo tudo, é o território todo, né, foi devastado mesmo pelas chamas. E nós, na época, estudantes, né, nós não éramos liderança, eu não era cacique, aí era apenas jovens ali, né, que poderiam procurando fazer outras coisas, brincar, se divertir, não estava preocupado com isso.
né? Porque ser cacique, liderança é coisa dos mais velhos, se preocupar com o território, com o bem-estar, o bem-viver, é coisa dos mais velhos. A gente achava que não ia ter essa responsabilidade. E a gente começou a ver que o território, né, que o amanhã, que o bem-viver dependia da gente, porque os nossos pais, nossos avós já estavam cansados, né, e já não tinham também tanto conhecimento quanto a gente tem hoje, né, conhecimento acadêmico, né, de estar buscando parcerias, né, conhecimento. E a gente decidiu criar o grupo de brigadistas, né, para proteger. Na verdade, o grupo de brigadistas, na verdade, era para reflorestar o território, né? Não era nem para combater os incêndios, era para reflorestar. E a gente teve essa ideia, essa iniciativa, e começamos a buscar parcerias, tentando buscar formação para formar os brigadistas, para a gente entender como que é essa queimada controlada, como que funciona toda essa questão do monitoramento territorial, né? Então a gente teve que ter formação de gestão para fazer gestão, né? Sou técnico em gestão territorial e ambiental hoje, né? E isso possibilitou fortalecer, né? Possibilitou esse fortalecimento, porque através desse curso de gestão aprendi também a elaborar projetos, buscar projetos, né? E a gente sabe que uma brigada comunitária hoje, ela não é só formou, criou a brigada, pronto, o IBAMA vai contratar, o Prévio Fogo vai contratar, não é assim, né? A gente tem que trabalhar muito, é uma iniciativa nossa, porque se nós não cuidarmos do nosso território, né, da nossa casa, os outros não vão querer vir, né? Porque ele já tem outras demandas, outras prioridades, e a gente tem que fazer por nós. E a gente deu início, né, a essa caminhada. E quando foi em 2023, é que a gente conseguiu, enfim, comprar equipamentos, a gente conseguiu acessar um projeto que a gente comprou equipamentos, a gente recebeu o treinamento do IBAMA e do Prévio Fogo, a gente construiu a nossa base e a gente começou a fazer esse trabalho de conscientização. Porque até então a gente achava que brigadista, né, é combater incêndio, né, é ir lá e apagar o fogo. Não, os brigadistas são para conscientizar, né, para que não venha acontecer as chamas, para que não venha acontecer o fogo, né? Então não é para combater, mas sim para prevenção, né, para prevenir nas escolas e falar, gente, é importante a gente não tocar fogo, a gente não deixar o nosso território queimar, porque com essa queimada nós perdemos os nossos animais, as nossas árvores, né, e consequentemente a nossa cultura, né, é enfraquecida, o nosso território, né, perde todos os nutrientes e a gente deu início. E quando foi agora, em agosto, né, em julho, na verdade, em julho começou a ter uma seca, né? Começou a ficar muito quente, o sol muito quente, esse clima totalmente descontrolado. E a gente se preocupou, a gente viu que o território, que algumas matas, né, regiões altas, estavam muito secas, né, e a temperatura aumentando, né? E aí, em setembro, começou, né, uns focos de incêndio, a gente já observava pelo mapa. E quando foi agora em agosto, né, no dia 15 de agosto, pronto, o território estava em chamas. O povo não estava conseguindo respirar, animais morrendo, né, e o povo pedindo socorro, e estava uma loucura. E foi aonde a gente fez, né, o pedido ao Prévio Fogo, né, junto ao IBAMA, pedindo socorro para eles acompanhar a gente, né, porque a gente não pode entrar num combate desses também sem nenhum preparo, sem a presença de um órgão, né, federal ali para estar dando suporte, apoio, né, com o veículo, com essas coisas. E aí o Prévio Fogo prontamente se colocou à disposição, mandou dois dos seus melhores brigadistas, né, para coordenar essa ação de combate aos incêndios. Nós somos 32 brigadistas, né, todos treinados, todos equipados, né. E eu até, inclusive, mandei uns vídeos do território queimando, né, para a professora,
né, ela viu, ela ficou triste, né, com a situação. Então foram o quê? Foram 20 dias aí de combate ao incêndio, né? 20 dias pegado. Eu estava aqui em São Luís, né? E eu estava tentando coordenar daqui. Pessoal, olha, vamos fazer isso. Eu já pedi para a coordenadora do Prévio Fogo, já fiz o pedido para ela, né? Já mandei ofício para a FUNAI, para o Estado, mas a gente não está tendo devolutiva, né? Só quem respondeu foi o IBAMA e Prévio Fogo, né? E foram para o combate. Eu prontamente, né? Falei para o meu coordenador, eu vou me ausentar do trabalho, eu preciso ir lá para o meu território, proteger meu povo, proteger meu território. Essa é uma das lutas que a gente sempre priorizou. E ele prontamente, né, me liberou e eu fui. E a gente eu, como sou um dos coordenadores e um dos articuladores, o que a gente necessitava? Nós não tínhamos alimentação, nós não tínhamos transporte, nós não tínhamos combustível, né? Estávamos sem recipientes para levar água, para carregar água, porque o lugar onde a gente estava, onde a galera estava, era muito longe, né? 30, 40 quilômetros, né? Para apagar o fogo. E a gente estava com essa dificuldade, né? E aí a gente conseguiu, em parceria com a Associação Mituirá, a locação de uma caminhonete, né? Cederam essa caminhonete, porque o Prévio Fogo não tinha veículo suficiente, porque o mundo inteiro, o Brasil todo estava pegando fogo, né? E a gente estava com essa dificuldade. E a gente conseguiu também, através da Associação Mituirá, a alimentação, né? E o combustível. Eu vi um edital, como eu falei, eu coordeno, né, sou presidente da associação, e eu gario, fico ali olhando se tem algum edital ali, tudo, e aí surgiu um edital do Fundo Casa, né, no Fundo Casa, né, uma ajuda emergencial no valor de 20 mil para compra, aquisição de equipamento, né, de alimentação, compra de cestas básicas, porque os meninos que lutam na brigada são voluntários, né? Eles não têm salário, eles não ganham nada, né? O que eles ganham é essa alegria de dizer, ó, protegemos nosso território está seguro, os animais estão seguros, o nosso povo está com uma respiração boa, não tem ninguém mais doente. O tanto de criança que estava indo para o hospital por conta da fumaça, a fumaça estava tomando conta de tudo, né? Magno, me fala uma coisa, você acha que essa ajuda que vocês estão recebendo do governo ou dessas entidades está sendo suficiente para apagar esse fogo? Não foi suficiente, foi muito rápido, até porque a locação diária de um carro, de uma caminhonete, é R$800, né? 3, 4 dias que ele fica, ou 5 dias, e aí passamos 20 dias, né? E aí depois a caminhonete teve que ser levada, porque a gente não conseguiu mais ficar com ela, a gente teve que ir, uns de bicicleta, outros de moto, né? Então é uma dificuldade muito grande, mas serviu muito, né? E o que a gente pedia, né, a todo momento, até mesmo no mato, quando a gente estava lá na mata, os meninos lá na mata, o que a gente pedia, olhava para o céu e falava, Tupã, manda chuva, né? Faz chover para apagar esse fogo. A gente ficava querendo, a gente só quer chuva, né? Só quer que chova para que isso acabe. E foi quando, né, com muita oração, muito pedido mesmo, muito clamor, né, a gente olhava para cima e falava, né, pedia aos nossos antepassados também que ancestralizaram ali e falava, né, manda chuva para a gente, né, pede para chover, a gente quer que molhe para acabar isso aqui, porque era muito triste a gente ver o jacaré, jabuti, a gente via cobra, a gente via tatu ali, tudo mortos. A gente via um casal, um casalzinho de macaco, eles morreram abraçados. Tá? Morreram abraçados assim, ó. Ela com o bebezinho dela. Isso ali foi de machucar muito. E aí eu ficava olhando para os meninos, né? E todo mundo ali meio um pouco com medo da chama, porque o fogo, ele é muito perigoso, né? Ele é muito traiçoeiro. E aí teve um momento que um disse assim, rapaz, a gente não dá conta não, vamos embora daqui, né? Vamos embora que esse fogo tá grande, tá alto demais.
Aí o outro falou, se a gente for embora, o fogo vai chegar na aldeia, né? O fogo vai chegar lá nos nossos parentes e vai piorar a situação. Não vamos desistir, não. A gente foi treinado para isso. E a galera não desistiu, né? E quais foram as perdas que vocês tiveram nessa queimada, por exemplo? Quais foram, além dos animais, etc., qual a extensão dessa perda? A extensão, foram uma extensão em torno de uns 60 a 80, né? Uns 60 de floresta, né? Você está perguntando de floresta ou bens materiais? Floresta. Sim, em torno de uns 40 a 60 quilômetros de mata queimada, né? De devastação. O nosso povo, ele faz a aldeia, né? A gente tem a aldeia aqui, mas aí o território, aquele espaço, é a nossa área de perambulação. É por onde a gente vai andar, onde a gente vai caçar. E geralmente aqui perto da aldeia, onde tem muito contato, muita gente, a gente vai fazer a nossa roça lá, né? Faz o centro, que a gente chama de centro, né? Onde a gente bota a roça, a gente bota a casa, as pessoas vão para lá, passam uma semana, 2 semanas, trabalhando lá onde a gente tem o nosso local de colheita, de plantio, de criação de animais, né? E que é dentro da mata, né? Infelizmente, um dos centros lá de um dos meus primos, né, foi perda total, né? O bode, né, as galinhas e a casinha dele que tinha lá queimou tudo, né? Queimou tudo. Então, foi um prejuízo para ele muito grande, né? E sem falar dos problemas respiratórios, né? Que muitas crianças e pessoas hipertensas, né, tinham que estar na nebulização e ir para o hospital por conta da fumaça. Eu queria aproveitar que a gente está nesse ponto da conversa para perguntar sobre como é feito exatamente esse combate ao incêndio, porque ele falou da caminhonete, por exemplo, mas assim, vocês têm acesso a que tipo de equipamento, de técnica para combater esses incêndios? A gente vê aqui em São Luís, por exemplo, tem muito problema para chamar os bombeiros. Mesmo na capital, o bombeiro raramente vem para qualquer queimada. Eles só se apresentam quando é algo muito grande. Isso, e a gente sempre tem a sensação de que é pouco, né? Então, que material vocês têm para fazer esse combate? No início eu falei que desde 2017 a gente vem passando por esse processo de capacitação e buscando, né? E a gente sempre assistiu os vídeos do que os brigadistas, né, de outros territórios usam, né, os brigadistas federais usam. Bomba costal, né, abafador, soprador, que é aquele que fica nas costas para estar, né, e enxada, foice, facão, que é para fazer o ramal, porque se o fogo vem assim, para queimar, a gente passa na frente do fogo e faz um ramal grande, ó, faz uma estrada. O fogo vem e se acalma, e não passa para cá, né? Então foram essas técnicas, e a gente usou o abafador, né, que é o que vai combatendo apagando o fogo, e as bombas, né, costais de água, né, que não são suficientes, a gente tem poucas, né, mas a gente conseguiu. E vocês recebem ajuda do Corpo de Bombeiros, de alguma maneira, assim? O Corpo de Bombeiros se faz para... Infelizmente, a gente não teve esse suporte, esse apoio, não, do Estado, não. A gente solicitou, a gente mandou um ofício pedindo apoio, né, mas quando eles foram lá, a gente já tinha conseguido controlar o fogo e a gente, acho que não chegaram até nós, né, o Corpo de Bombeiros. E alguns ficaram, não chegou nenhum documento aqui na gente e tal, sim, mas a gente mandou vídeo, a gente mandou documento, né, solicitando apoio, mas não veio. Né. E acabou o fogo? Acabou lá? Como é que está a situação agora? Os meninos conseguiram apagar o incêndio na área que estava maior e 5 dias depois, Tupã mandou chuva. Tupã mandou... Valeu a reza, né, Magno? Magno, quando você fala, por exemplo, em 2017, que você falou essa expressão, todo o nosso território foi queimado, né? Você quer dizer todo mesmo o território de vocês foi queimado? Quer dizer, vocês perderam a mata primária? O que é? Sim, a gente perdeu muito. E ficou depois dessa grande queimada, né?
Quando a gente fala assim, todo o território, quando a gente diz todo, né, é porque sobrou bem pouquinho assim, ó, de mata, né? O que sobrou foi aquela mata mais alta, né, para onde eu acho que os animais foram se refugiar, mas 91% do território foi queimado. Ficou o quê? Nossa Senhora. Magno, quem é que são os criminosos? Professora, é assim, o que acontece? Diante desse trabalho que a gente começou a fazer, a gente começou a identificar o quê? Que os nossos parentes, né, muitos deles, né, vivem da roça, né, da caça, da pesca, até hoje. E quando eles fazem suas roças, né, muitos não têm o conhecimento, né, não têm a informação de que tem que ser, que o acero de uma roça tem que ser 3 metros, né, que a gente tem que tocar fogo na roça é de noite, não de dia, não de tarde, nem de manhã, mas sim à noite, que é para que ela queime uniformemente e que o fogo não se alastre. Então, assim, a maioria dos incêndios, esse incêndio dessa vez, não foram incêndios criminosos, de pessoas que chegaram e atearam fogo para fazer maldade. Foram de alguns parentes que, sem informação, né, sem o acompanhamento também, foram tocar fogo nas suas roças e o fogo não pegou somente na roça, mas também na mata e foi. Entendeu? Porque o fogo ele anda muito, né, e causou todo esse prejuízo, né, toda essa problemática aí. E a partir de hoje, né, agora mesmo, né, com certeza esse horário, os meninos estão lá fazendo essa queima controlada. Diante disso tudo que você falou, na sua opinião, que políticas públicas seriam urgentes para as comunidades atingidas pelos incêndios? Então, muitas comunidades indígenas e não indígenas, assentadas, pessoas que moram, né, perto de áreas de proteção, né, estão passando por essa dificuldade mesmo, né, por conta de falta de água potável, né, segurança alimentar, né, e por quê? Porque temos muitas crianças, né? Eu sou da terra indígena Canambrava, mas a gente passa por uma situação não boa, né? Muita dificuldade, né? E falta políticas públicas, infelizmente, é isso que eu sempre digo, né? As pessoas às vezes falam que os indígenas têm muita terra, tem isso, não produzem. Como que vai produzir se ele não tem condição de comprar semente, ele não tem condição de manter uma roça, de fazer algo, né? E tudo que ele consegue é algo para o momento, né? Para agora, para hoje, né? Para se alimentar agora. Ele não tem como pensar curto, médio e longo prazo, assim, para se programar e tudo, não tem, né? E questão de trabalho. Hoje, dentro do território, as oportunidades de trabalho são para quem teve a oportunidade de estudar, e aí tu tem que especializar ou na área de educação ou saúde, porque não tem outras opções de trabalho, né? E aí nós temos o quê? Temos as prefeituras, né? Tem o Estado, tem isso, mas ainda não conseguiu pensar num mecanismo, num trabalho que venha incentivar a produção dentro dos territórios, que venha incentivar o indígena a ter um trabalho diferenciado específico, né, de modo que não venha também colocar, lógico, o território em perigo, né, escancarar as portas do território para exploração. Não é isso a ideia. Mas nós temos potencial, sim, para produzir alimentos de qualidade saudáveis para o nosso povo viver bem, né? Então, ia garantir a segurança alimentar, né? A independência financeira. Tá? Então, só que falta essa ideia, falta esse incentivo, tanto do município quanto do Estado. Né? Então, cobrar de nós que terras improdutivas, elas são produtivas, tanto é que os nossos parentes, até hoje, eles plantam, eles criam seus animais, porém nem todos conseguem ter acesso a uma tela, né? Comprar uma bola de arame para cercar ali uma área para ele criar, bode, né? Para ele fazer aqui um tanque, para ele criar peixe. Como que ele vai fazer isso? Né? Uma hora de trator está quanto? Né? R$400 uma hora para fazer um tanque ou para fazer um açude. Fica inviável, muitas das vezes fica inviável para os parentes conseguirem isso. Magno, me diz uma coisa só.
você acha que uma coisa são as políticas públicas, né, que são estruturadas, que são pensadas, que são aprovadas, e outra coisa é a mobilização pública, né? O que eu senti aqui, por exemplo, essas queimadas que aumentaram 105% de 2023 para 2024, né? Causada também pela estiagem, causada pela situação de desequilíbrio climático, causada pelo crime, etc. E o país praticamente entrou numa guerra, fogo para tudo quanto é lado, o Brasil em chamas, e a mobilização pública, o voluntariado, as pessoas, independentemente de políticas públicas, como que se alinhavam? Não era o caso de fazer uma coisa que tivesse comoção nacional, que tivesse uma presença mais grandiosa, né? grandiosa da sociedade? Não era isso, uma mobilização pública? Essa mobilização, isso que a gente está cobrando, né? A independência, a liberdade, a homologação dos territórios, a desintrusão dos territórios, né? A potencialização, né, dos recursos naturais que nós temos, né? E para tudo isso, né, requer uma estrutura, né? Um financiamento, requer uma logística para que a gente venha manter isso, né? Nada vem apenas no sonhar, só no pensar, não vai se concretizar se não tiver isso que vocês falaram, uma mobilização. E nós, quando povos indígenas, eu faço parte, né, do movimento indígena, né, sou um dos militantes, e a gente, diversas vezes, já fizemos essas mobilizações, né, cobrando educação de qualidade, saúde de qualidade, água potável, né, segurança alimentar. Tá? Não é a cesta básica, né? Às vezes as pessoas confundem as coisas. Então, vamos levar a cesta básica para eles que vai resolver o problema. Não vai resolver, né? Muito pelo contrário, talvez piore a situação, né? Porque aí, se tu leva a cesta básica, vai entender o que? Acabou, vamos mobilizar de novo. Não, é potencializar mesmo, ensinar ali, a gente está... Só que para isso, a gente precisa que o governo, né, que o Estado brasileiro tenha esse olhar diferente de implementar uma política, né, que venha fazer com que os povos indígenas venham ter autonomia, né? E essa autonomia a gente não consegue ainda, né? A gente não tem essa autonomia, né? Mas o território é de vocês, sim, é nosso, né? O território é nosso, está lá na Constituição, né? Para uso, fruto e tal, mas a precariedade dentro dos territórios é muito grande. Então, os povos indígenas se mobilizam, né? Eu não estou falando só como indígena, o Magno Guajajara, mas quanto povo. Os povos indígenas têm se mobilizado e ainda existem por conta dessa mobilização, né? Por conta dessa resistência. Né? E assim como eu, tem outros, né? E assim como vocês, também tem outros que se preocupam. Então, essa temática indígena, essa temática do território, essa temática do clima, ela está sendo discutida no mundo inteiro. Todo mundo tem discutido essa questão do bem viver, das mudanças climáticas, né? Do efeito estufa, aquecimento global. Isso é uma discussão mundial. Mas são poucas as pessoas que se preocupam com isso. Vejam só, nós somos o quê? Somos 5 pessoas aqui discutindo isso, né? Mas tem gente por aí que pouco está se lixando, mano, para a questão de mudanças climáticas, para a questão da vida dos indígenas, como que estão os indígenas lá, será que estão precisando? Só depois das eleições, só depois das eleições. Talvez. Magno, você vê alguma relação dessa luta de vocês com o marco temporal? O marco temporal é um dos piores inimigos para a gente, né? Pessoal, o marco temporal ele vem na ideia de criar, né, uma barreira no tempo, né, para dizer que daqui vocês têm direito, mas para cá vocês não têm direito, né? Como se estivéssemos chegando agora no Brasil, né, e que o direito na totalidade são dos europeus, são dos homens brancos, e nós, quanto indígenas originários que já estávamos aqui, a gente tem que acatar, né, a imposição, né, dessa ideia. Mas quando a gente parte, né, por isso uma coisa importante hoje, né, por que nossos pais
Por que eu estou morando em São Luís? Né? Foi uma imposição do meu pai. Meu pai impôs isso. Tu tem que estudar, tu vai ter que ir para a cidade. Para quê? Para sair da aldeia, né? Para deixar de ser indígena? Não, para se fortalecer contra indígena. Então, a estratégia dos nossos avós é colocar os indígenas em todas as instâncias, em todos os espaços, na universidade, na Câmara Legislativa, dentro da política, né? Dentro dos setores de trabalho. Para quê? Para que a gente venha estar atento a tudo que está acontecendo. E se nós não tivéssemos estudado, né? A gente não ia entender o que é o marco temporal, porque quando tu vai ler, né, são vários incisos, parágrafos e tudo, a gente não entende muito aquilo ali, não. Mas quando a gente teve o conhecimento ali, a gente sabe que isso é uma sentença de morte aos povos indígenas, né? É guerra declarada, é retirada de direito, é tomada de direito, é negar direito aos povos originários quando tu traz uma ideia de que daqui você tem direito, mas para cá não. Então, cria-se uma barreira no tempo, né, em que, atrás de 1988, ninguém estava aqui. Ninguém tinha, então não tem direito, só vai ter direito a partir de 1988. Então, nós não existimos, né, em 1988. Né? A nossa história ela é milenar, desde a época. E se os nossos antepassados, naquela época, soubessem o mínimo, né, eles tinham dito não para o Pedro Álvares Cabral, e tinha falado, não espelho não, esse espelho não tem valor nenhum. Volta para da onde vocês vieram, deem meia volta e vão, que aqui a gente não quer. Né? Mas, infelizmente, não foi assim. Né? Então, éramos o quê? 5 milhões de indígenas, né? De povos nativos. 6 milhões. Né? E que foram dizimados aí. E que agora, em 2024, é que viemos somar novamente 1 milhão de indígenas. Né? Quase no Brasil? No Brasil? Brasil... Agora é que voltamos de novo, porque até ano passado, né, segundo dados do IBGE, era 800 mil indígenas, né, para quem era 5 milhões. Né. Atualmente no Brasil, hoje, nós temos 305 povos, né, 275 línguas, né, diferentes. Tá? Então, culturas diversas, povos diversos que vêm crescendo, se multiplicando, lutando e ocupando espaço. Né? E pela primeira vez na história do Brasil, nós temos indígenas ocupando cargos, né? Ocupando espaços, cargos de competência e de decisão, né? Coisa que nunca aconteceu. Quando tivemos aí uma ministra, né? A Sônia Guajajara, assumiu o ministério, muita gente vem lá e diz parabéns, viu? Parabéns. Cara, quanto tempo teve que durar 5 séculos para ter um parabéns, para alguém ocupar um espaço dentro da política e no cenário nacional. 5 séculos. Né? Hoje nós temos coordenadores indígenas dentro dos distritos. Né? Um secretário de saúde na CESAI indígena. Né? Parabéns. Muita gente dando parabéns e às vezes eu não recebi aquele parabéns de bom grado, porque, poxa, teve que demorar tanto assim, né? Por que teve que demorar tanto assim? Por que demorou tanto reconhecer o direito de a participação dele na política, no espaço de decisão, direito à consulta? Né? O marco temporal é uma afronta, né? É um atropelamento de direito, porque o marco temporal não consulta ninguém. Ele só chega ali e vai determinar, vai flexibilizar a invasão, né, as queimadas, né, extração ilegal de madeira, né, o garimpo, vai flexibilizar tudo em nome de quê? Né? Em nome de quem? Para o benefício de quem? Né? Meu não é. E não é uma luta, né, Magno? Não é só uma luta dos indígenas, né? É uma luta de um projeto de país. Porque, na verdade, é um ponto de inflexão. Se a gente perde o marco temporal, ele avança, porque ele tá legislando, né, por enquanto. Né? Tem uma Câmara de Conciliação no STF, discutindo coisas, etc., onde tem perdas já. Mas se o marco temporal, os indígenas perderem essa luta, é uma perda para o Brasil, porque aí vai se expandir o garimpo, vai se expandir as invasões, a terra ilegal e por aí afora. Você não acha?
Exatamente, porque o que o marco temporal discute hoje? Né? O marco temporal discute, né, na minha visão, né, política, quanto liderança, um modelo de sociedade. Sim. É um modelo de sociedade, né? Um modelo elitista, né? A elite. Né? E eles falam, o mercado, mercado, mercado. Aí quem é o mercado? Quem está inserido dentro desse mercado? Umas 6, 4 pessoas? Umas 5 pessoas que dominam isso, que são beneficiados com isso. Né? Então, dentro desse grupo, desse modelo de sociedade, o indígena não está inserido, ele não foi pensado para mim. Ele não foi pensado para o negro, ele não foi pensado para o pobre, que está lá na periferia. Ele não foi pensado para a gente, não. Né? Então, por que nós sempre falamos que nós somos a resistência? Porque a gente nunca se curvou para eles. E não vamos nos curvar, porque é uma luta que vem há séculos, né? A luta dos povos indígenas, né? Tentaram nos escravizar, né? Tentaram tirar nossa língua, tentaram tirar nossa cultura, tentaram tirar nossas terras, né? Tomaram tudo. Os lugares mais bonitos e mais remotos ali ficou para eles, né? E a gente foi para os lugares mais distantes, né? Mas continuamos. E às vezes a história, né, o governo fala, porque os índios estavam, porque sempre falam a gente no passado. Não, a gente nós estamos presentes, sou lá, Magno Guajajara presente, Guajajara, o povo Guajajara, terra indígena Canabrava, lutando, tentando mostrar sua voz. Porque outrora, quem falava de mim, né, quem contava a minha história, era um antropólogo, era um não indígena, que veio ali, entendeu, mas ele falava do jeito dele. Ele contava a forma que ele assiste, a forma como ele vê nós, né? Ele não contava a forma como ele como sentia, né? O porquê que eles preferem ficar no território e não querem morar na cidade, né? Porque alguma coisa, há uma conexão, tem alguma coisa mais forte que faz com que eles queiram estar na floresta, né? E aí? O povo Guajajara tem mais de 400 anos de contato. Será que eu deveria estar falando português fluentemente ou não? Será que eu deveria estar usando internet, celular ou não? Sim. Foi algo que foi trazido e esse é o resultado do contato, da experiência, né? Dessa fusão, dessa troca de conhecimentos, dessa interculturalidade, né? E muitos, né, tem esse pensamento, esse etnocentrismo, né, de achar que uma cultura é superior à outra, né? E nós pensamos diferente, né? A gente sempre aprende com a cultura do outro. E minha avó, antes de partir, ela sempre falava para a gente: vocês têm que ir para a cidade, vocês têm que fazer amizade com os brancos, vocês têm que aprender a língua dos brancos, vocês têm que aprender a usar os mecanismos e os equipamentos e as armas dos brancos. Aí a gente perguntava, por que, vó? E isso ela não falava em português, minha avó não falava português. Ela falava isso na língua materna. Eu perguntava para ela, por que, vovó, que a gente tem que aprender com os brancos? Né? Porque se você não conhecer as armas e a maneira como seu inimigo, né? Que ela tinha essa ideia de que o homem branco era inimigo porque ela viu o seu povo sendo morto pelo não indígena, né? Toda essa história de conflito, né, de guerras, né, foi indígena contra não indígena, né? Para que você venha proteger o teu povo. Aprenda com eles, mas não se torne um deles, né? E isso era algo que ela tinha na cabeça dela, que a gente tinha que se preparar para conversar e para contar a história. Hoje, além de ser cacique, né, e ter toda essa história dentro da luta, eu também sou palestrante, dou palestra na universidade. Eu conto uma verdade que, às vezes, quem vai falar de nós não fala, né? Vocês já ouviram falar da revolta, o massacre de Alto Alegre? Já? Sim, nós já ouvimos aqui no Maranhão, né? Quando tu assiste ou lê o livro e assiste o documentário, no final do filme, quem não conhece a história fica com raiva do indígena. Quem não conhece a história vai ficar zangado com o indígena e dizer, pô, eles são selvagens, os caras estavam falando lá de Deus, estavam fazendo bem para eles, e eles foram lá e mataram todo mundo, né? E isso quem foi que contou? Não indígena, né?
Ele chegou lá e fez toda essa história e causou mais ainda o quê? Fortalecendo o preconceito e o estereótipo contra os indígenas. Né? Mas quando a gente vem para a realidade, a gente vê que ali não foi um massacre, sim uma revolta de um povo que estava sendo dizimado, um povo que estava sendo desconstruído, né, por uma ideia, né, religiosa, que ali não tinha nada a ver com Deus. Né? Porque... eu não quero me interromper, desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Ok. É que eu guardei aqui uma coisa que você falou em outro momento, que assim, às vezes vocês estão precisando de semente, por exemplo, né? Eu imagino quais são as instâncias que vocês podem recorrer, porque a gente tem no Brasil, tem a Embrapa, por exemplo, tanto projeto, a Embrapa não pode ceder semente para vocês, vocês teriam que fazer um pedido pela FUNAI, como é que uma reivindicação indígena, por onde é que ela passa? Você Sim. Tem uma reclamação que você leva para onde? Sim, por favor. A maioria desses pedidos, eles são via FUNAI, né? Solicita da FUNAI, a FUNAI vai lá e, às vezes, manda um quantitativo. Só para a gente ter uma ideia, a terra indígena Canabrava são 137 mil hectares de extensão. Né? Então, é um território não muito pequeno, não. Né? E aproximadamente 300 aldeias, né? Em torno aí de 11 mil pessoas. E quando é solicitado sementes, né, no caso, não vem uma quantidade para todo mundo, né? Não dá, porque não é só para porque no Maranhão não tem só um território indígena, né? No Maranhão nós somos 17 territórios. Né? Imagina. Queria falar, já que o Pablo falou em semente, eu lembrei de uma experiência tão bonita, mas tão bonita, eu vi o vídeo. Eu não sei, Magno, se você já viu que o Quênia ele está reflorestando através de uma metodologia que eu achei assim bastante singular. Eles estão com escassez de árvores porque eles desmatam para produzir o carvão vegetal. Então, o que eles fazem? Aquelas madeiras que não foram derrubadas de maneira ilegal, eles aproveitam para fazer carvão, faz uma bola preta, também chamada de bombas pretas, coloca diversas sementes de árvores diferentes para resolver problema de regiões diferentes, né? E o carvão, além de proteger a semente e o animal não comer a semente, quando vem a chuva, o carvão dissolve, a semente nasce, e aí como é que eles lançam? Isso aí que eu achei bastante interessante, como é que eles lançam essas bombas pretas? Ou é através de caminhada, helicóptero, e o mais bonitinho que eu achei, como professor, eu achei maravilhoso, né? Os alunos brincam fazendo o lançamento com estilingue dessas bombas. E eles já conseguiram, lançaram mais de 1 milhão, acho que agora eu não sei se é 1.000 ou 1 milhão de bombas, e que tem dado resultado para reflorestar. Você acha que esse tipo de experiência, você acha que é viável aqui para nós? Eu ainda não pensei assim, mas eu ainda não vi, mas eu creio que se a gente tivesse essa oportunidade de ter contato, ou de um técnico, alguém que viesse com uma ideia inovadora, né? Uma inovadora. Ainda não viu aqui. Simples, né? E simples, porque vocês lidam aí com o desmatamento diariamente, né? E principalmente em épocas de chuva, podia sim fazer essa coleta, né, de sementes, e distribuir, jogando no território. Nós temos um viveiro, né? Nós temos um viveiro que produz em torno de 5 mil mudas, né? E a gente distribuiu essas 5 mil mudas, né, de vários sementes que a gente colheu dentro do território, e as que tinha e não tinha mais, a gente foi buscar em outros territórios e fizemos esse trabalho de doação, né? A gente não estava vendendo. Então, foi muito bom esse trabalho. A gente tem vídeos, tem fotos, a comunidade recebendo. A gente conseguiu reflorestar uma boa parte do rio, que
que não tinha mais árvores, a gente foi e plantou lá bastante jussara, açaí, bacaba, que é uma árvore, né, que dá um fruto muito gostoso, né, e que vai servir de alimento, né, tanto para os animais quanto para nós mesmos. Mas eu queria conhecer esse trabalho, professora, Eu sinceramente. vou fazer o seguinte, eu vou mandar o vídeo para a Vera manda para você, e uma sugestão, Magno, será que através do Ministério não faz esse intercâmbio aí? Lógico que a gente pode levar a ideia, né? Eu tenho um contato, um acesso com a Soninha, né? Então, Eu acho que porque a gente é simples e dá resultado. levando para o Ministério e ver, ler, apresentar, né? É isso que a gente tem que ter, né? Essa parceria, ajudar no que for possível, porque às vezes, quando a gente começa a falar assim, né? Não tem jeito, eu sei que vocês são... Por que eu estou dando a liberdade de falar com vocês? Porque eu vejo vocês como parceiros, né? Eu já vi vocês como amigos e que podem estar contribuindo, até me corrigindo em alguma coisa aqui que eu não sei tudo, não, né? Eu estou falando aqui abrindo o coração, estou falando coisas de vivência, daquilo que eu sinto, né? Mas em algum momento que eu errar, que eu pecar na fala, eu digo, Magno, mas eu acho que isso aqui tem que ser assim, entendeu? Nós estamos E recebendo também de coração aberto. E quanto tempo demora de uma queimada desse nível, Magno, para vocês conseguirem ter a recuperação da natureza do território ecológica, para as plantas, para a fauna se recuperar? Vê só, mano, quando a gente planta só um exemplo aqui, um pé de manga, né? Eu plantei um pé de manga lá no meu quintal e eu estava regando todo dia, né? Botei logo uma mangueira lá para ele ficar molhando todo tempo, né? Então não pode ficar água demais também, porque senão ele acaba morrendo. Tem que aguar ele direitinho, né? E isso foi em 2000, em 2000, 2020, esse pé de manga, né? E só agora, em 2024, vê só, 21, 22, 23, 24, né? Só agora é que ele veio ter um tamanho, né, razoavelmente alto, né, um tamanho grande, né, e agora no mês de setembro é que começou a nascer já umas florzinhas, né. Isso significa que esse ano ele já vai dar manga, né, mas aí foram 4 anos, mano. 4 anos para um pé de manga, e isso porque um pé de manga ele tem um crescimento acelerado, ele cresce rápido, né, ainda mais tendo água. Mas tu já imaginou um ipê, né? Um pé de guabiraba, né? Um pé de bacaba, um pé de bacuri, né? Ele vai levar mais tempo para poder. E assim também as árvores que foram queimadas, o território, para ele se recuperar, leva em torno aí de 5 a 10 anos, né? Então é muito tempo. E aí qual é o nosso Magno, que ano só uma questão aí, eu acho que não ficou claro. Não, é que a gente nem perguntou. Qual é a região do seu território? Qual é o norte, essa região? e a É o gente norte fica do Maranhão? no sul mesmo, no sul do Maranhão, aqui nessa baixada do sul, só que aí a gente ficou denominado como centro-oeste do Maranhão, fica entre Barra do Corda, Grajaú, Genipapo dos Vieiros, então a gente fica na abrangência desses territórios. E ali na nossa região, que é conhecida como centro-oeste, tem o quê? Tem indígena Canabrava, Rodeador, Lagoa Comprida, Urucujuruá, Bacurizinho, Morro Branco, né? Do povo Canela, que é Porquinhos, Escalvado, né? Tem o povo Timbira também, que é o povo Crepum-Queteiê, né? Tem o povo Timbira, que são o povo Crenhê, né? São esse povo. Já lá mais para o sul mesmo, lá na região de Imperatriz, né? Amarante, Arame, fica o povo Cricati, o povo Gavião, o povo Guajajara, da Araribóia, né? E mais dentro, para o norte, fica a terra indígena Pindaré, Caru, né? Fica o Alto Turiaçu, né? Que fica para a região de Zedoca, ali, que já fica mais na divisa ali com o Pará, né? O povo do povo Auá, o povo Capó, o povo de recente contato, né? Então, aqui no Maranhão, nós temos povos isolados, né? Que são
povos isolados voluntariamente, que eles não querem contato com os não indígenas, né? E tem o povo de recente contato, que está tendo esse contato agora, né? Então, uma história, um processo, né, que precisa todo um cuidado. A gente tem que ter todo um cuidado quando a gente vem para trazer as informações e expor ali o nosso pensamento, né? Mas eu acredito muito, né, na história de luta dos povos indígenas, né? Porque eu só estou aqui falando hoje, eu só tive a oportunidade de estar trabalhando hoje aqui no distrito e até mesmo fora do território, porque alguém lutou primeiro, né? Falar nisso, falar em luta dos povos indígenas, Magno, qual é o momento que está vivendo a luta contra o marco temporal? Como que você vê a luta hoje desses indígenas, as possibilidades de vencer essa luta, né? Essas articulações do Congresso, esse adiamento sem fim, né? Porque eu acho que está se ganhando tempo, inclusive, com isso. Como que você está vendo essas possibilidades de enfrentamento desse momento, uma questão tão importante que não é só modelo de sociedade, mas é civilizatória mesmo, né? O que a gente vê hoje é que há uma tentativa mesmo de implementar, né, um pensamento, uma ideia de que o correto hoje, né, é explorar, né, é tirar todo o potencial do solo, do território, não importa quem seja, quem está ali, não vai atrapalhar, né? Eles não querem saber quem é. Tá? E a gente vê também esse desejo tem feito com que esses políticos, né, se articulem, né, tentem nos matar no cansaço, né? A gente pensa que a gente conseguiu revogar, quando a gente pensa assim, agora eles vão desistir, lá eles fazem uma reformulação com modificações, né? Eles modificam o texto, mas a intenção é a mesma, né? E eu acho que a gente não vai vencer tão cedo essa luta, né? Por quê? Porque eles não vão desistir. E nós também não vamos perder essa luta, né? Porque também não vamos desistir. A gente vai continuar lutando e eles vão continuar lutando com esse pensamento raso, medíocre, né? E como diz uma frase do Ailton Krenak, a humanidade só vai se dar conta de que água é bom, de que o ar é bom, quando o céu cair nas nossas cabeças, né? Só vão dar conta de que água é de graça, é bom, e o ar é de graça e é bom quando a gente estiver comprando oxigênio, quando a gente estiver comprando água, né? Quando a gente não tiver mais para onde ir, eles vão perceber que o dinheiro, né, não é tudo na nossa vida, né? Não é o mais importante. E o mais importante é poder viver, né? Poder ter vida. E uma palavra desde o início que eu fiquei matutando nela aqui, que a professora aqui trouxe, que foi o bem viver, né? E o que é o bem viver para os povos indígenas? É a coletividade. É a coletividade, é a irmandade, né? É a troca, né? E nós praticamos o bem viver. Se eu saio para caçar, né, eu trago a caça, eu trago a carne, eu não tenho farinha, né? Mas o meu vizinho ali tem. Eu levo um pedaço de carne para ele. Aqui, meu vizinho, um pedaço de carne, porque tu tem a farinha, né? E ele olha para mim e fala assim, não, pois espera aqui, deixa eu pegar pega a farinha, leva a farinha, né? Quando tu fala isso para as pessoas que são capitalistas, que têm essa ideia mesmo, essa ideia, né, do poder aquisitivo, do poder econômico, vai dizer assim, você está louco? Isso não é viver, né? Isso sim é viver, né? Você encontra indígenas com dificuldade. Se você for na aldeia, você vai encontrar indígenas que passam por necessidade, mas vocês não vão ver um indígena desabrigado, vocês não vão ver um indígena na rua, jogado, né? Vocês não vão ver um indígena órfão, porque nós cuidamos de todo mundo, né? A gente não deixa ninguém para trás. E isso é o que é a nossa forma de se organizar, é o modo como a gente vive, né? De compartilhamento, seja da comida, seja do território. Então, o nosso território ele é compartilhado,
Tanto é que ninguém cerca pedaço para você, né? O território ele é livre, ele é aberto. Né? Se eu me zangar aqui amanhã e dizer, eu não vou mais querer morar aqui, eu quero morar acolá, eu vou. Ninguém vai me impedir, porque o território é pra gente, é nosso. Né? Todo mundo pode caçar, todo mundo pode participar dessa festa. Né? Então, o bem viver para a gente é isso, né? É ver a criança em liberdade, sorrindo, é ver o idoso alegre ali participando de tudo, né, que envolve a nossa sociedade, que envolve a cultura, que envolve tudo. Né? E quando a gente pede liberdade, que a gente luta por uma educação específica e diferenciada, daquela educação e nem daquela escola que é a máquina de fazer branco. Né? Porque até um certo tempo a escola era uma máquina de fazer branco, porque só falava do português, só falava da cultura, né, eurocêntrica, e a nossa cultura, né, e a nossa fala, né, e os nossos historiadores, a história e os grandes homens que lutaram, que tiveram participação no processo de demarcação do território, né, os grandes líderes, né, os mais jovens não conhecem, porque a gente só aprende sobre Pedro Álvares Cabral, né, sobre o Tiradentes. Foram pessoas importantes? Foram, né, para a história do Brasil, mas aí apagam toda a história ancestral de um povo também. Né? E é isso. Magno, nós estamos chegando ao final, né? E eu acredito que foi muito preciosa a sua presença, e eu acredito que nós todos estamos muito felizes da sua presença e da sua fala, da sua mensagem maravilhosa. E desde já somos parceiros. Somos Claro. parceiros. Viu, Vera? Eu E acho é que isso. nós vamos ficar mais felizes ainda se o Magno cantar alguma coisa para a gente, você não acha? Oba! Legal! Se ele puder, Boa, para Milton! finalizar, pode cantar. Aí eu queria falar uma coisa. Acho que naturalmente, espontaneamente, não tinha melhor maneira de encerrar a live de você falar sobre o bem viver na aldeia, como vocês vivem. Eu acho que acaba assim a live em cima, porque é muito bonito isso que você falou. É aquele mundo possível, aqui do lado dos brancos, imaginar um novo mundo, que é possível isso. Obrigado, Magno, pela sua presença. A Vera falou a verdade. Foi muito, muito, muito boa a sua presença aqui e suas falas. Muito obrigada. E a música vai ser melhor ainda. Vai cantar, Magno? E viva as comunidades indígenas do Brasil todo e do mundo. Viva! 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 Eu vou cantar uma música e depois eu vou explicar o que ela fala. Tá. Se vocês puderem, né, para vocês sentirem essa força ancestral, eu peço que vocês só fechem os olhos e fechem os olhos e imaginem a música, né? Que não sou eu que vou cantar. Tá. Até vou pôr óculos para poder. Ore entu kenua ka area eno viratu kenua he 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 viratu kenua he 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 renga papare wano pepa a ete wano peno he ore ento kenua ka area eno he viratu kenua he 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 viratu kenua hai pore were kone non pa a ete wano peno ore ento kunu a ete wano peno
irá tocando rua, irá tocando rua, he, 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 ha. Irá tocando rua, irá tocando rua, he, 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 he. Ho! Viva! Oh, viajei. Que lindo, que lindo! É tucano, pássaro? Essa música é uma música ancestral que traz a força do tucano e a tristeza do tucano. Ela fala que o tucano está sentado numa árvore seca, olhando toda a destruição que os homens causaram, né? E aí ele quer morar, né? Mas cadê sua família, né? Cadê que não tem mais, por que não tem mais isso? E ele chora. Mas aí, quando ele chora, e ao mesmo tempo ele canta, né? E quando ele canta, as árvores começam a nascer de novo, porque pessoas começam a... E os nossos avós começam a tocar o maracá, né? Porque para o tucano nunca está sozinho, né? Isso mostra que os animais, eles não podem estar sozinhos, que eles não vão estar sozinhos, que vai ter alguém que vai lutar junto com eles para reflorestar, né? Que vai pedir chuva, né? Então, é a tristeza e a alegria do tucano. Que lindo! Muito Lindo, lindo. lindo, E essa lindo. língua, qual é a língua que você falou? O nosso tronco linguístico é o tupi-guarani, né? É a língua que nós fala, que a gente chama de Enheté, que é a fala verdadeira do povo Guajajara, né? Nós somos povo Tenterrara Guajajara, né? Então, o nosso tronco linguístico é um tronco linguístico que vem do Tupi, né? E no Maranhão são divididos, os troncos linguísticos são divididos entre dois troncos, né? Que é Tupi e Macrogê, que o povo Timbira fala, né? Que é a fala do povo Timbira. No Brasil, a fala com mais abrangência, que se não fosse o infeliz do Marquês de Pombal não tivesse feito o decreto lá para proibir a fala assim, não tivesse proibido, né, todos falarem a língua tupi-guarani, né, hoje o tupi-guarani seria a língua oficial do nosso país, né, tupi-guarani. Mas, infelizmente, né, eles não quiseram, porque eles sabem que se o povo, né, que não tem fala, não tem língua, ele é dominado, né? E a intenção era extinguir a língua para poder dominar o povo, né? E consequentemente conseguiram muitos, né? Tanto é que hoje temos povos em retomada, temos povos buscando a sua ascendência, né, lutando pela sua identificação territória, né, a luta pela identificação étnica do seu povo, buscando sua raiz, genealogia dos seus povos por conta dessa opressão, né, que houve no Brasil, né, que era proibido qualquer pessoa estar falando na língua, né? Mas muitos povos mantiveram suas línguas e o povo Guajajara é um deles, né? Assim como os outros povos aqui do Maranhão, né? E eu tenho muito orgulho de ter aprendido essas duas línguas, né? Aprender o português para poder falar em nome do meu povo, proteger o meu povo, buscar projetos e estar defendendo e manter a nossa língua materna, que é a que marca e dá a força, né? Que dá a nossa identidade étnica, né? Que traz essa... Sabe, um outro momento, você vem conversar com a gente sobre a importância da preservação da língua e o bem viver. Com certeza. Né? Eu acho que Legal. É a questão da identidade. Muito obrigada, gratidão pela sua presença, foi maravilhosa. Gratidão, Magno. Gratidão, Magno. Valeu, Magno. Muito obrigado. Vou encerrar a gravação aqui. Valeu, mano. Ore entocando rua, caarea enon, irá tocando rua, irá tocando rua, he, 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 irá tocando rua, irá tocando rua, he, 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 he.